Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no IECast. Eu sou a Sara. Eu sou a Beatriz e hoje estamos com a Eliara Porto, que é sócia do Greenna, e com o Alexandre Barros, gerente de negócios do BRD. Bom dia, gente! Bom dia. Bom dia. Estamos muito felizes em entrevistar vocês nessa manhã, depois de assistirmos a palestra de vocês, que foi muito interessante. Aprendi várias coisas novas vendo a palestra de vocês, foi bem legal. A gente tava meio nervosa que a gente não sabia sobre o assunto, então ter escutado a palestra de vocês foi muito bom pra gente entender um pouco mais, assim. Legal, obrigado. A gente fica honrado, né? Feliz de ter sido convidado por vocês para participar do podcast. É uma experiência bem bacana. Vocês estão com a professora Eliara aqui, que pode esclarecer uma série de questões aí, se vocês têm dúvidas. E eu vou ajudar no que eu puder. Então vamos começar. Vamos para uma difícil já. O que é sustentabilidade para vocês? Assim? Essa é para a professora. A sustentabilidade, geralmente ela envolve três eixos, né? Meio ambiente, o social, né? No caso ali eu expliquei a governança, né? Que poderia ser a política, enfim, no caso das empresas. A sustentabilidade ele é algo amplo no sentido assim, desculpa, o terceiro eixo seria a economia. A ideia é que a gente possa ser, vamos pensar pelo português, né? Sustentar. O que é sustentar algo? Né? É tu conseguir com os teus próprios recursos dar suporte, tá? Então a gente pode ir bem nesse âmbito do português mesmo, da palavra, o que significa e começar a entender os desdobramentos disso. Então a ideia é que, por exemplo, na economia, né, eu consiga ser autossustentável, consiga, né, com os recursos que eu tenho, né, conseguir fazer as minhas atividades sem gastar mais ou gastando o mínimo. Tá? Então é uma mentalidade econômica, vamos pensar assim. Existe no meio ambiente, isso é muito forte, então a sustentabilidade, ela sempre, quando a gente fala de sustentabilidade, a primeira coisa que as pessoas pensam é o quê? Meio ambiente, verde, né? É tipo, parece que uma cor vem na nossa cabeça, é verde, inclusive acaba sendo a cor, né, dos nossos logotipos por causa que a imagem remete a isso, porque o meio ambiente ele é muito forte nesse sentido. Tu quer fazer as tuas atividades, mas consumir menos papel, que é menos árvores. Então, tu vem muito com essa ideia. O avanço que vocês fizeram ali no banco em relação à redução dos plásticos, por exemplo, ela invoga essa questão do meio ambiente. Então, por isso que é mais fácil imaginar nisso. E o social vem um pouco na questão do desenvolvimento das pessoas. Né? Então, a sustentabilidade, ela é ampla, ela não termina, né? Mas para vocês entenderem minimamente que envolve isso, eu fazer as minhas atividades gastando menos recursos, né, e conseguindo desenvolver mais ações, sendo economicamente viável, meio ambiente não agressivo e socialmente inteligente, digamos assim. Interessante. E puxando mais pro lado então da Greena, como que essas empresas então conseguem ser mais sustentáveis assim? E juntar esses dois lados? Então, geralmente é um desafio para a empresa, né? Porque geralmente quando uma empresa, sei lá, vai produzir uma mesa, né? Poxa, uma árvore, né? É que vem essa madeira. Como que ela vai desenvolver o produto dela não agredindo o meio ambiente? Né? Então, quais são as ações? Aí tu começa com uma série de políticas que já existem. Então, a gente tem que entender que no nosso país existe uma série de legislações que já ajudam nesse desenvolvimento. E aí tu começa também a entender toda uma cadeia produtiva. Então, eu, empresa, não vou olhar só para minha empresa, eu vou olhar para os meus fornecedores, vou olhar para os meus colaboradores, os funcionários. Então, assim, por exemplo, sustentabilidade no eixo social. Eu tenho que pensar que eu, quando monto uma empresa, eu não quero que ela dure só 5 anos. Eu quero que ela dure 20, 30, 50 anos, né? E aí, como é que eu vou fazer para que ao longo do tempo eu continue tendo funcionários qualificados? Ou que eles desenvolvam soluções mais inovadoras? Então, quando a gente aproxima essa empresa das escolas ou desenvolvendo projetos sociais. Então, existem, por exemplo, muitas empresas de Passo Fundo que têm programas tipo Jovem Empreendedor, né? Ensinam para eles aquela função e um pouco mais, porque a gente não sabe que funcionário que a gente quer daqui a 50 anos, essa que é a questão também.
Então, assim, e daí a questão do meio ambiente, ela vai entrar com replantio de árvores, por exemplo, né? Então, para cada empresa, a gente vai desenhando soluções, tá? Para que elas consigam se perpetuar ao longo do tempo, causando o mínimo de impacto possível. Eu aposto que foi um desafio bem grande para o banco ter esse lado mais pensando na sustentabilidade, né? Porque a gente pensa em banco, a gente pensa naquela coisa tradicional, então, Séria. então deve ter sido um desafio muito grande ter mudado, né? Verdade, foi sim, até porque além da questão de ser banco, que é uma atividade muito tradicional, o mundo das finanças é uma coisa muito séria e sisuda, né? Também tem a questão de que o BRDE é um banco público e a gente sempre pensa num órgão público como uma coisa pesada, complicada, cheia de burocracias. Existe sim uma série de burocracias e regramentos e normas e leis que a gente precisa seguir. Mas o bacana dentro do BRDE é que ele é pequeno se comparar com outros bancos, né? O BRDE é um banco diferente por ser um banco de desenvolvimento. Ele é um banco pequeno, não é um desses mega bancos que tem agência em tudo que é cidade. Então a gente conseguiu movimentar a nossa estrutura e o nosso quadro no sentido de desenvolver coisas desafiadoras para nós, que fossem possíveis de ser alcançadas, mas ao mesmo tempo importantes para a sociedade. E trazer resultados para a sociedade, não só com a questão do crédito e do dinheiro, né? Mas também com o exemplo, com ações importantes. E no mundo da sustentabilidade e da preservação do meio ambiente, a gente viu que tinha muito espaço para evoluir, e não só espaço, mas é uma exigência que se tem hoje da sociedade, do mundo como um todo, para que a gente olhe para isso, né? E o BRDE percebeu que ele tinha condições de olhar para isso, por ter um quadro técnico competente, qualificado, por a gente ter espaço de influenciar os nossos clientes também no bom sentido, e a gente percebeu que a gente tinha como fazer isso. E foi um processo que no início foi um pouco desafiador para quebrar paradigmas, mas que rapidamente todo mundo acolheu a ideia e começou a trabalhar no mesmo sentido. Então eu acho que os bons resultados que a gente vem colhendo nesses últimos anos com a implantação dessas ações sustentáveis dentro do BRDE foi muito em função disso, de que a ideia foi aceita de uma maneira positiva pelo quadro todo, e a gente conseguiu implementar com a colaboração de todo mundo dentro do banco. Tem um núcleo que puxa à frente, né? Um grupo de pessoas que está responsável por implementar as ações, mas que consegue influenciar todos, porque por a gente ter uma estrutura pequena, a gente acaba se conhecendo. E quando tu conhece as pessoas, é mais fácil, né? Mais fácil de trabalhar. De trabalhar, de influenciar, de sugerir, de trocar ideias. E a gente conseguiu fazer isso, então foi bem bacana. Posso dar uma contribuição? Com certeza. No começo, né, sempre é difícil, né? Porque tu fica naquela, meu Deus, eu vou ter que movimentar montanhas, né? Mas depois de um tempo, ouvindo, né, o Alexandre falar, começa a ver que o quê? Faz sentido. É quase que natural. Como que a gente não pensou nisso antes, sabe? Isso. Então é isso que é o bacana de trabalhar com essa área. É umas coisas que a gente não percebe, né? Até antes tu falou na palestra do copo, que não é utilizado plástico. Às vezes é umas coisinhas pequenas que a gente não percebe que poderiam estar sendo mudadas, né? Então, ter alguém assim para mostrar essa visão, principalmente para as empresas que toda hora tem gente lá, né, tomando copo, assim. Eu vejo a empresa do meu avô, cara, vai um monte de copo assim descartável. E daí depois que tu vai pensar assim no lado ambiental, né? É isso. Parece uma coisa muito simples, né? Eu dando esses exemplos e as pessoas podem estar pensando assim, não, mas todas as empresas já fazem isso, né? Evitam usar o copo plástico. Ok, mas quanto mais a gente falar disso, mais as pessoas vão aceitando, entendendo essa ideia, para daqui a pouco alguém que ainda não faz essa ação, porque não se deu conta que é uma coisa simples e fácil de fazer, entender só, eu tenho como fazer isso. Ah, mas como é que eu vou fazer? Bom, é só eu ter lá uns copos de vidro, umas jarras com água, um filtro, eu não preciso mais de garrafa plástica, eu não preciso mais do copinho plástico. Ah, mas aí vai ter que lavar a louça. Tudo bem, mas já existem produtos biodegradáveis e tu consegue superar essa questão, né? Tu não vai reduzir 100% o impacto ambiental, mas tu consegue mitigar, ou seja, diminuir o máximo que tu puder. Então são pequenas ações assim que a gente consegue perceber e que são educativas, principalmente isso. Talvez não tanto pela economia de copo lá no banco, mas para mostrar para todo mundo que a gente está preocupado com isso. Isso foi o mais importante. Agora puxando um pouco pro lado do jovem, como que eu, jovem com 16 anos, posso ser mais sustentável? Eu posso colocar a sustentabilidade em pauta na minha vida, na minha escola? Eu vou falar um pouquinho só sobre isso, porque eu acho que é sempre importante como educação, né, para a professora Eliara colocar para vocês, mas já aproveitando o gancho, né, esse exemplo, né,
E a Sara falou bem, né, na empresa do vô, né? Esse exemplo que a gente colocou dentro do banco e está mostrando para outras pessoas serve para isso, porque a gente fez com que as pessoas levassem para a sua família essa ideia, né? E aí também na educação dos jovens. Então acho que tem esse impacto também, né, professora? Sim, eu gosto de uma expressão que é assim, cada gota conta. Então tudo que tu faz conta, né? Então o fato de, por exemplo, vocês estarem organizando um podcast, tocando sobre o tema, daqui a pouco fazendo um trabalho, isso daí conta, né? Porque daí como vocês começam a aprender um pouco mais sobre o tema e vão contando. Então, só que assim, a educação ela tem um papel muito importante. Então vocês estão agora no ápice ali, né? O professor cobrando, não sei o que lá. E um dos pontos que vem, acho que vocês talvez não tenham nem conhecimento que isso acontece, todos os professores eles passam por contínuas formações docentes. Então o professor ele se atualiza sobre temáticas para poder estar conectando elas com vocês. O que acontece? Talvez algumas falhas que a gente tem como professor é não explicar o motivo de certas coisas. Mas, por exemplo, quando vocês estão fazendo muitas das vezes algumas atividades na área de biologia, na escola, ou na área de sociologia, muitas vezes elas já estão conectadas com essa visão de sustentabilidade, vocês não se deram por conta, sabe? Quantas vezes vocês não tiveram a semana do meio ambiente, tem que fazer alguma coisa, sabe? Vocês têm que se organizar e fazer algumas ações no colégio, então provavelmente vocês já estão fazendo, e aí vem a questão do contexto pro seu dia a dia. A ONU, acho que ela tem uma plataforma que acho que fica até aberta se vocês quiserem fazer no colégio, que é bem interessante, que é o Be the Change, então seja a mudança. E daí para cada uma dos ODS eles têm recomendações de atividades que vocês podem inserir no dia a dia de vocês. E daí tem um desafio que até uma das minhas sócias faz lá na universidade com os acadêmicos, né? Que eles têm que fazer a semana inteira, né? Eles têm que escolher uma ODS daquelas e tem que fazer, por exemplo, normalmente a gente acaba, né? O público acadêmico acaba indo sempre de carro, né? Para a faculdade. Aquele dia eles têm que ir de ônibus, tem que ir de bicicleta, tem que ir a pé, né? Então, não sei onde é que vocês moram, quão distante isso é do colégio, mas vocês sabem todas as dificuldades que uma pessoa de mobilidade reduzida vai ter até chegar até a escola de vocês. Vocês sabem como é a calçada, tem sombra, tem árvore. Quando vocês começam a olhar o entorno de vocês começam a ser um pouco mais críticos e começam a entender que projetos, o que a cidade está precisando. Entenderam? Então, assim, então esse do Be The Change tem lá na plataforma da ONU, vocês podem acessar. E daqui a pouco tá fazendo até uma gincana no colégio, alguma coisa assim. Porque daí vocês conseguem ver um pouco na prática o que é essas ODS, né? O que eu posso fazer que vai impactar na questão da mudança climática. Eu vou ser bem honesta com vocês. Eliara, pegar esse copo aqui e levar lá para reciclagem, tá? Ele talvez não vai ter muito efeito nas mudanças climáticas, tá? Então, por isso que a gente faz esse trabalho com empresas, com sociedade, porque é no volume que a gente vai conseguir. Mas não diminui o fato do valor, da importância de eu, como indivíduo, ter feito isso também. Então, vai de vocês olharem como vocês como indivíduo, né? Não precisa ser assim um radical. Eu acho que o radicalismo ele atrapalha. Começar devagar. Porque o radicalismo ele acaba afastando as pessoas. Então, assim, só porque, né, quase como um fanático, né? A pessoa assim, gosta muito de futebol, fanática, porque tu não quer nem falar sobre futebol com ela. Entendeu? Então, dentro do meio ambiente existe muito isso, sabe? Teve gente que abraçou assim uma bandeira, mas sem ter noção, né? Que nem eu falo dentro da academia, daí quando vocês se desenvolverem para o estudo acadêmico, eu falava isso para nossos bolsistas. Pensem o seguinte, tá? Na época que a gente não tinha luz, né? Acender o lampião da rua no fogo com óleo de baleia, olha o problema que era isso tudo, tá? Em termos de meio ambiente e tudo mais. Aí veio a energia elétrica, tá? E aí veio outros combustíveis, o petróleo e tudo mais. Isso trouxe avanços para a humanidade, né? Bem, então o problema... E consequências. Exatamente. E a gente tem assim, a questão do problema, tinha um problema no passado, resolveram.
Então, essa questão da energia elétrica, do petróleo, por muito tempo ajudou o desenvolvimento da sociedade. Agora a gente tem um olhar que isso também é um problema. E aí o que a gente faz? A gente, dentro da academia, desenvolve pesquisas e soluções. Então, vocês, quando são jovens, vocês vão decidir por uma profissão. E aí vocês podem, né, querer trabalhar com pesquisa acadêmica no desenvolvimento, né, de produtos ou de processos. Então, a gente é muito dependente, quase tudo que vocês têm aqui no microfone deve ter petróleo, entende? O notebook que vocês usam. E aí, vocês vão simplesmente levantar uma bandeira, que eu falo do radicalismo, né? Não, parem de usar petróleo. Não dá, a gente é dependente ainda, entendeu? O que a gente tem que trabalhar? Com o desenvolvimento de novas tecnologias que substituam isso e agridam menos. Isso é ser inteligente ambientalmente falando. E não sair rasgando uma bandeira dizendo, né? Não sei se acho que vocês entenderam, né? Sabe? Tipo, não, a gente não pode falar sem Não dá para entender. quebrar os pratos com a tecnologia também, né? A gente tem que entender de onde que vem. E é ela que vai nos levar às novas soluções, né? Exatamente. Então, assim, é muito legal, por exemplo, eu converso bastante com o pessoal do agronegócio. Vocês já devem ter ouvido matérias e tudo mais, discussões que eles são os vilões, né? Mas não é bem assim, sabe? O que eles desenvolvem de tecnologia para o funcionário não estar exposto a um defensivo, para eles gastarem o mínimo de defensivo possível, sabe? Então tem muita tecnologia ali que a gente não faz nem ideia. Daí a gente vê as discussões, né, internacionais, os franceses brigando com os brasileiros, porque a gente usa um defensivo que eles não usam. Sim, eles têm a névia, né? A neve mata os bichos que não tem. Então a gente tem que entender o porquê que a gente está usando, o que dá para fazer para substituir, qual é a solução. Então, vamos supor que tu queira trabalhar com química, né? Daqui a pouco tu vai estar desenvolvendo algo. Inclusive o pessoal da agronomia já desenvolve, que é os biodefensores, né? Eles utilizam o próprio bicho para matar o bicho sem estar utilizando química. Então olha que legal, sabe? O nosso grupo, a gente desenvolveu um plástico biodegradável para substituir o plástico das roupas também. Já foi uma alternativa mais sustentável, a gente até apresentou aqui na Feitec. Olha que show. Foi um evento assim, que começou na escola, com uma feira da escola, que cada um tinha que criar alguma coisa sustentável. Então já, desde pequenininhos, desde do maternal, eu acho que todo mundo Tá fazendo. desenvolvendo. Olha só que prática bacana, Legal. sabe? E daí vocês vão tendo assim, interesse pela ciência, é nisso, sabe? Para tentar resolver um problema que hoje é um problema. Há 50 anos atrás não era. E daqui a pouco a gente vai ter outro problema, sabe? Essa é a evolução nossa como ser humano, como ciência, como tudo, sabe? Então, temos bastante jornada pela E a frente. informação está disponível para todo mundo, né? Não tem quem não tem acesso hoje à informação. Então, acho que fica uma dica boa, assim. Nós lá no painel fomos apresentados pela Sandra como especialistas, né? Eu não me considero especialista nessa área, né? A Eliara, sim, já é uma Nem um especialista pouco. hoje, não, mas tá chegando Não, lá. a gente tenta, né? Só que a gente estuda um pouquinho mais, aprende um pouquinho mais e se prepara um pouquinho mais, tu já vira um especialista aos olhos dos outros. Vocês podem conseguir isso de imediato, né? Vocês conversando com a gente, assistindo as palestras, participando da Feitec, fazendo a apresentação aqui do painel de vocês, já são especialistas. Quando alguém conversar com vocês, vocês já sabem um pouco mais e podem transmitir e compartilhar esse conhecimento. Isso é muito bacana de fazer. Compartilhar conhecimento é fundamental. Por isso que Sim. eu gosto de ser professora por causa disso, sabe? Por causa que a gente tem uma ferramenta de difusão muito grande. A gente conversa e molda vocês a buscarem mais, sabe? Muito obrigada, gente, por participar aqui do IECast, disponibilizar o tempo de vocês. A gente Obrigado a gostaria vocês. de ficar mais tempo conversando, sabe? Porque é um assunto muito... Muito legal. E nunca sai, né, da atualidade. Ele tá sempre aqui, sempre tem que ficar mostrando, jogando informações, mostrando que esse assunto tá presente. Então eu achei muito interessante conversar com você. A gente agradece muito a presença. Obrigada. A gente que agradece a oportunidade Foi uma de estar honra. aqui. Isso aí, para nós foi muito bacana estar com vocês Se aqui quiserem hoje. fazer a gincana lá, me avisa que eu ajudo. De conversar. Acompanhe os próximos episódios e muito obrigada. Tchau!